acho os pinheiros lindos, mas nem sempre a gente sabe como cuidar deles durante um ano para o outro, não é verdade? Para ficar bonitão para essa época. Por isso, a nossa repórter Aline foi conversar com uma paisagista que vai dar todas as dicas para o pinheirinho durar e ficar sempre lindo e saudável. Olha só. Quando a gente fala que está chegando próximo ao Natal, a gente pensa nos pinheiros, na nossa árvore de Natal. E aí os pinheiros naturais voltam a ser assunto. Cláudia vai explicar pra gente um pouquinho quais cuidados a gente tem que ter com eles. Porque assim, o pessoal costuma agora ficar doido, né? Querendo, quero pôr um pinheiro lá no meu quintal, quero pôr um dentro da minha casa, no vaso. Mas e aí, não é brincadeira, tem cuidados, né? Com certeza, e a frustração é que depois desse período, a maioria dessas plantas, por falta de conhecimento do cuidado adequado, acabam morrendo. Então, eu queria falar um pouquinho dessas duas espécies que estão aqui, mas eu queria dar 3 dicas muito importantes para que tenha essa preservação e, de repente, assim, a ideia é até aproveitar para o Natal do ano que vem, né? Vir a enfeitar novamente. Então aqui a gente tem a tuia holandesa, muito conhecida também como tuia limão, até porque ela exala um aroma de limão. E essa tuia holandesa, que é a que as pessoas mais adquirem para enfeite de Natal, ela é uma planta de muita água. Então é de rega diária, o solo não pode ficar seco e também não pode molhar as folhas, não é ideal molhar as folhas, e sim somente o solo, porque a umidade na folha pode causar fungo. Então, uma dica importante também. Aqui nós temos uma outra conífera, uma outra tuia, a extracta, e ela já é de rega moderada. O solo também não pode ficar úmido, mas não entra aí nessa linha, tuia gosta de bastante água. Então aqui já é uma outra espécie que eu quis até trazer 2 ao extremo em questão da rega, porque às vezes a pessoa compra e tem uma orientação errada e acaba perdendo. Então assim, as tuias são coníferas de clima frio em geral, né? São muito originária a maioria na Europa. E como aqui o nosso clima é muito quente e seco, então é indicado a meio período de sol. Em climas mais amenos até a gente vê. Aqui também vê no solo, em sol pleno, mas ela sofre muito. Então só em função disso a gente já tem ali uma ideia de que precisa bastante iluminação. Então a primeira dica é: quando você compra e vai colocar dentro de casa, né, para decoração, deixar sempre próximo a uma vidraça, no máximo 1 metro, uma janela, uma porta, para que ela tenha bastante iluminação. Segunda dica, não pode faltar água. Gente, não esqueçam, porque elas bebem água, têm sede. E uma forma bem nítida, assim, bem fácil de você detectar se faltou água ou não, essa daqui, ela seca dentro. Quando ela começa a secar do talo para fora, provavelmente você vai perder essa muda. Quando ela seca as pontas, é mais difícil, ainda há a chance de você salvá-la. Você faz uma poda das pontas secas, mas você também já já liga o alerta em relação à rega. E a terceira dica, muito importante, depois que passar esse período, gente, fazer o replantio para um vaso maior, de preferência com substrato. Isso daqui veio agora, né? Eu peguei do produtor, você vê que ela já está com a raiz estagnada, a raiz já está para fora do vaso. Então, passou esse período, você tira de dentro de casa, coloca na varanda, deixa 1 mês para climatizar. Depois você coloca no meio sol e meia sombra, para você ir climatizando aos poucos. Depois de uns 2 meses, você já faz o replantio para um vaso maior. E água e iluminação, esse é o mais importante. Perfeito. Cláudia, muito obrigada por participar, por explicar um pouquinho melhor como que dá para cuidar delas. E claro, lembrar, né, André, o pessoal de casa, legal, curtiu essa época, colocou uns enfeitezinhos porque dá, né? Mas depois cuidar bem da plantinha, fazer esse replantio, que eu tenho certeza que vai deixar mais bonita ainda a casa e quem sabe aproveitar até para o próximo Natal. Claro que sim, e olha só que bacana, não é à toa que os pinheiros é a árvore que simboliza o Natal. Sabe por quê? Eles simbolizam a prosperidade e a saúde, sabia? Por isso que são tão queridinhos para essa época do ano. Mas é importante, claro, evitar colocar o pisca-pisca neles, porque as lâmpadas, elas acabam prejudicando a plantinha. Se for usar, a paisagista disse pra gente que os que prejudicam menos são aquelas lâmpadas de LED. Essas esquentam menos, então queima menos as folhinhas, tá?
as outras queimam e vai estragar. Então deixa para o dia. Aí coloca as lâmpadas na casa, né? Que aí dá tudo certo, cuidado para não pegar fogo também, curto-circuito e tudo mais. Alerta para as lâmpadas. As de LED são mais seguras.